Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos lá, né? Para mais uma sexta-feira, hoje, 19 de novembro do ano 2021, e tá encerrando as aulas, hein, pessoal? Final do semestre, né? E a gente fica muito feliz de saber que vocês estão aí sempre ligadinhos com a gente, aqui ao vivo, né? O pessoal que acompanha gravado. E já adiantando, né? Aquilo que eu postei lá no grupo para vocês, tá? Pelo conselho aí da Unemat, o ano que vem aula 100% presencial, tá? Até que mude aí essa questão, né? Provavelmente continua aí no horário matutino também, tá, pessoal? Existe essa previsão de mudar o curso noturno, mas a previsão é que em fevereiro volte 100% às aulas, tá? Ou seja, presencial, 100% presencial, vamos dizer assim, né? Até agora falaram esse presencial, não falaram nada de híbrido, tá? Pode ser que eles mudem alguma coisinha, tá, pessoal? Mas já passar para vocês essa questão, eu sei que tem alunos aí que trabalham, né? O dia todo, assiste às aulas gravadas, fazem as atividades, mora em outro município, e agora a Unemat vai retornar aí presencial, tá? Então, vocês podem estar se programando essa questão, o que vocês vão fazer, principalmente para quem está trabalhando, né? E agora? Né? Por quê? Porque se não for na aula, vai reprovar por falta, tá, pessoal? Então, eu não sei o que a Unemat vai fazer nesse sentido, mas é presencial. Então, se o aluno tá, ele ganha presença, se não, ele ganha falta e ele pode reprovar. Então, é necessário essa organização, tá? Então, até agora que foi definido que a partir de fevereiro as aulas aí do semestre 2022/1 vai ser presencial, tá? Bom, então antes, né, a gente tem que terminar esse semestre, então a gente tem essa penúltima aula, na próxima sexta-feira a gente tem a última aula, depois só uma revisão, e aí no dia 4 vocês fazem basicamente a última prova, a prova 3 de sistema de informação, tá? Então, pessoal, é importante vocês entenderem essa disciplina de uma forma geral. A gente tentou trabalhar algo mais, vamos dizer assim, abrangente, né, do que se fala de sistema de informação contábil. Então, não fica só naquele foco, né, de sistema, de parte de informática, mas é importante a gente conhecer de uma forma geral aí essa questão do que se trata sistema de informação contábil, sistema gerencial, e isso é importante vocês compreenderem de uma forma geral, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar, né? Hoje a gente começa em cima da hora, porque a gente pode terminar também aí dentro do que a gente tem aí proposto hoje. Terminou, a gente basicamente termina a aula também, tá? Posteriormente, é claro que os demais aí vão estar entrando aí na nossa aula. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o arquivo, né? E que hoje a gente vai falar um pouquinho, um tema muito importante, pessoal, tá? Que a gente já quer deixar aí eu acredito que hoje ainda eu consigo postar lá a aula gravada, todos os materiais. Hoje a gente vai falar sobre o uso, né, de sistema da contabilidade integrado, né, ou seja, o uso de sistema de contabilidade integrado em geral a contabilidade, tá? De uma forma geral, esse uso de sistema integrado, deixa eu só fazer uma alteração aqui, é o uso de sistemas de contabilidade integrado aos demais sistemas, o sistema de contabilidade, tá? Aqui é os demais sistemas, tá, pessoal? Aos demais sistemas, tá? Então é importante a gente entender, de uma forma geral, tá? Que esse é um conteúdo aí que hoje a gente vai estar passando para vocês a parte dos sistemas mais utilizados na contabilidade. Então vocês vão ver, eu falei aí do domínios, né? Que é o mais comum que se tem aí entre os escritórios Sinop, mas existe outros. Então a gente vai passar aí mais alguns detalhes, tá? Desse sistema para vocês ficarem aí por dentro, tá ok? Bom, então é claro, a gente falando em sistema, todo escritório precisa, então é importante a gente entender essa forma, né, de se como trabalhar com mais praticidade, porque hoje é o que a gente quer, se trabalhar menos e produzir mais, não é isso? Então, através do sistema, a gente faz isso, tá? Então, para que um escritório de contabilidade ele seja bem sucedido, principalmente, pessoal, é fundamental que ele tenha excelência, principalmente no atendimento e na prestação de serviço. Como que eu posso fazer isso? Através de um sistema adequado, tá? Então, quero passar para vocês na aula de hoje sobre essa questão do uso de sistema, tá? Deixa eu só alterar aqui também, pessoal, que
integrado aos outros sistemas, tá? Aos outros sistemas. E daí vocês vão compreender de uma forma geral, tá? Essa parte aí do que se envolve, né? O sistema tradicional que a gente já utiliza. Então, a grande questão é o quê? Na frente do aumento da concorrência, a capacitação cada vez maior desses profissionais atuantes no mercado, é necessário que a gente tenha um sistema adequado para um bom atendimento e que seja suficiente. Por quê? Porque hoje, eu acredito que alguns de vocês pode ser que trabalhem em escritório, tem outros que nunca adentrou no escritório devido aí à questão do estudo, né? É por isso que a Unemat ela tenta mudar o turno desse curso aí de contabilidade para a noite, noturno, por quê? Porque existem vários escritórios solicitando para a gente profissionais de contabilidade, mas que fosse o dia todo, né? Que trabalhasse ali no escritório o dia todo. E aí, como que eu vou estudar? Eu tive essa dificuldade, tá, pessoal? Quando eu fiz a graduação, era de manhã, igual a gente está aqui, e eu tinha essa dificuldade porque aparecia uma vaga e eu não podia estar atuando, devido a essa questão do horário. Então, eu estudava meio período e nem o escritório pega meio período, tá, pessoal? Raramente, tá? Por quê? Porque você deve dar sequência. Então, trabalha de manhã e depois do almoço você continua desenvolvendo aí as suas funções. Então, existe essa probabilidade do curso de contabilidade mudar para a parte noturna, mas isso aí é uma questão aí mais para frente que vai ser aí debatida, tá? Que já está sendo debatida, mas vai ser aí passada alguma informação para vocês, eu até acredito que você já tenha essa informação, tá? Então, pessoal, dentro desse contexto, a gente fala que o uso da tecnologia, né, e utilizar soluções vai integrar as diferentes áreas do setor da empresa, como fiscal, contábil e RH, e se torna o quê? Um diferencial. É muito importante a gente verificar essa questão do sucesso da empresa. Então, para quem está em Sinop, vê aí que existe vários escritórios, muitos escritórios, tem pessoas aí basicamente que se formou na Unemat e montou seu próprio escritório. Tá? Então, existe aí várias pessoas na área rural, na área industrial, na área comercial, eu posso dizer assim, em si que nessa questão se tem diversas áreas com as aplicações, tá? E é claro que a gente tem que ter o que? Sucesso e rentabilidade, tá? Então, os escritórios hoje em dia, eles vão integrar as diversas áreas, tá? Como eu falei para vocês, existe o escritório, o domínio mesmo, ele te dá essa oportunidade de você ter relatórios gerenciais, tá? Então, tanto na área financeira, contábil, fiscal e folha de pagamento, tá? Essa parte financeira nem sempre ela é aplicada nos escritórios. Pode acontecer de você gerar um relatório? Pode. Mas o que a empresa quer, tá? O cliente que ele quer é a parte fiscal, contábil e folha de pagamento, tá? Então, através dessa questão, né, com um uso adequado de um sistema, é capaz da gente executar e processar essas informações em menos tempo, tá? Então, dentro desse contexto, não deixe de utilizar um sistema adequado. Então, você vai montar um escritório, você vai montar uma empresa, utilize um sistema adequado para a sua empresa. Seja pequena, média, grande, é importante que vocês compreendam essa situação, tá? Então, a vantagem competitiva que a gente fala, pessoal, além de evitar aquela questão do retrabalho, né, que se fosse manual, abre espaço para quê? Para que os profissionais contábeis ele prestem um serviço mais personalizado. E ali você pode ter mais agilidade e eficiência ali dentro dos processos que você está executando num escritório. Então, como repito, para quem não trabalhou, vocês vão ver como que é a rotina de trabalho dentro do escritório de contabilidade. Então, chega lá as notinhas, né, de entrada, aí já vem as notas de saídas, né? Posteriormente, a empresa, ela, no primeiro dia útil ou no segundo que seja, dependendo da empresa, ela te entrega as notas de saída para você fazer toda aquela verificação, lançamento, tá? E isso traz o quê, pessoal? Traz um resultado positivo quando você tem um sistema com eficiência, tá? Então, além de um resultado positivo, a imagem da empresa ela vai basicamente chegar até o cliente, né? De uma forma mais amplamente ali vista, né? Com bons olhos. Por quê? Porque hoje o escritório ele tem que ter rapidez e eficiência, tá? Então tem que ter o quê? Maximização da rentabilidade do negócio. Então, se você vai montar um escritório, dê o prazo, é importante que você cumpra, tá? Nós mesmos, né? Às vezes a gente compra algo, dá um prazo para a gente para entrega, para execução do serviço, a gente fica ali aguardando. Então, isso a gente tem que ter em mente. Contador tem que falar e tem que cumprir, tá, pessoal? Infelizmente, a gente vê aí pessoas da área de contabilidade que, infelizmente, não cumpre com o que tem falado para o cliente, tá?
Então é importante que você tenha aí extremamente uma equipe organizada em um sistema adequado. Então, para os empresários e contadores, na gestão de uma empresa, precisa lidar aí com diversas informações. Então, os empresários e contadores lidam ali no dia a dia com diferentes setores, tá? Então, dentro desse contexto, pessoal, a gente tem aí vários requisitos, né, vitais para um pleno funcionamento com eficiência. Tá? Então, informações como folha de pagamento, escrita fiscal, contabilidade financeira, isso todas as empresas acabam fazendo. No escritório financeiro, basicamente, o Domínios, como eu trabalhei, ele gera. Tá? Ele gera um relatório da parte de finanças. Mas isso é mais parte gerencial para a empresa. Tá? Ali ela vai ter os gastos, né? É como se fosse um fluxo de caixa, basicamente, ali, dos gastos, entradas e saídas da parte de finanças, mas o que o escritório ele mais se dedica é essa parte mesmo de lançamento e escrituração, tá? Lembrando, pessoal, para quem for trabalhar na parte fiscal de escrituração, tem que ter um bom conhecimento ou um bom treinamento. Por quê? Porque se você faz um lançamento errado, isso gera um transtorno lá na contabilidade, no fechamento, tá? Então, preste muita atenção nessa questão para quem, tá? Para quem aí aprendeu a parte de escrituração, débito e crédito, a gente sempre fala muito essa questão, que às vezes a gente não dá muita importância, mas eu sempre falo para os alunos, né? Até esses dias eu estava aí substituindo o professor Giovanni, Contabilidade Geral 2, eu sempre falava para os alunos, pessoal, se dediquem nesses lançamentos débito e crédito. Lá fora vocês não vão fazer isso aqui manual, vocês têm que compreender para depois, quando você lançar no sistema, você olhar no relatório e ver o que se foi feito, se é de acordo com aquilo que você faria à mão, tá? Então a gente tem que ter noção, não é só, vou fazer esse lançamento aqui e nem sei para onde que vai a informação. É importante a gente entender e compreender de uma forma geral, tá? Então, ao levar em consideração o volume de dados que se tem e muito em um escritório de contabilidade, pessoal, e a sua complexidade, que isso aqui se torna complexa, porque é muitas informações, vocês vão ver que quando vocês trabalharem no setor de escrita fiscal, por exemplo, né, que eu trabalhei, parte rural, você não trabalha só com uma empresa, né, você trabalha ali com 30, 40 empresas, só você vai fazer a parte fiscal. E às vezes você vai falar assim, mas é muito serviço. Não, pessoal, às vezes é tranquilo, porque às vezes tem empresa pequena, tá? Simples nacional, que o movimento não é tão grande. Então, não é todo dia que ela compra, tá? Então, não se tem aquela compra, não se tem uma venda todo dia. Pode ter venda todo dia? Pode, venda pequena. Mas a compra, basicamente, ela não é todo dia, diferente de uma empresa grande, tá? Então, se torna complexo. E nesse caso, a gente fala que é natural, né? Que algum erro ali vai ocorrer nas informações que você vai estar inserindo. Por isso que eu falo, preste muita atenção, né? Não deixe ninguém tirar sua atenção, lançamento, compreenda, porque vocês vão ver que se torna repetitivo, né, essa parte de lançamento. Então, você debitou uma entrada de uma empresa comercial, você pode ter certeza que sempre você vai ter aquela questão dos lançamentos, tá? Então, é natural que vai ocorrer algum erro, mas isso a gente tem que evitar, tá, pessoal? Ocorre. No escritório que eu trabalhava, eu via a empresa do lucro real, tá, pessoal? Que eu não fazia nenhuma escrita aí de uma empresa lucro real, mas empresa simples nacional. Mas como é grande movimentação, uma empresa lucro real, às vezes lá a pessoa que estava fazendo essa escrituração, ele errava, afetava lá a parte contábil, tá? Porque é tudo integrado que a gente já falou. Então, ocorre essas informações manualmente pelo escritório de contabilidade, então é necessário a gente fazer essa verificação antes. O que isso gera? Gera atraso nas entregas, tá, pessoal? Então é um transtorno. Imagina você ir lá, de tantos lançamentos que você fez, qual que é o que você errou? Então a gente procurar uma agulha no palheiro, vamos dizer assim, tá? E aí vai aumentar os custos operacional, abre a questão do espaço para ocorrência de transtornos e transtorno e prejuízos maiores, tá? Principalmente com aquela questão, se você não entrega as declarações, se você não paga o imposto, né? Principalmente declarações, você vai ter multas e penalidades, principalmente pela Receita e a Cefaz, tá? Ou seja, secretarias de fazendas estaduais, seja em qualquer estado aí. Não é só no Mato Grosso, se você for trabalhar nas outras regiões do Brasil, é o mesmo ali, muda alguma coisa sobre a legislação do ICMS, mas se tem essa questão da entrega das declarações. É importante a gente pensar nisso, tá? Bom, qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá, pessoal? Fica tranquilo aí para perguntar. Então, pessoal, por esse motivo, utilizar a integração de diversos módulos, como a gente sempre fala, de um sistema é algo essencial. Para quê? Porque o contador, ele precisa
né, ter ali rapidez na geração de uma informação, né, que dos dados que foi inserido, ele precisa de um relatório, mas isso acontece muito do cliente pedir, principalmente aquele cliente que vai pegar um empréstimo no banco, que vai fazer um financiamento, o banco pede essas demonstrações contábeis, então é necessário que a gente esteja atento também, tá? Verificando essa parte para quê? Para que se deseja alcançar o sucesso como empresário contábil, tá? Eu acredito que alguns de vocês pensam, tem escritório, isso é muito bom, vai em frente, tá? Não é tão fácil, tá, pessoal? Mas também não é difícil. Então, se você tem um sonho de montar um escritório, existe essa oportunidade. Então, é importante que você veja com os bons olhos, tá? Mas por isso que eu falo que você esteja preparado, tá? Se você tem aí dúvidas, né? E isso você tem que ter o quê? Algum companheiro, alguma pessoa ali para te auxiliar, tá? Isso é importante. Então, essa integração vai permitir que os departamentos, como eu falei, tanto de contabilidade, fiscal e folha de pagamento, trabalhem de uma forma conectada. E tudo é conectado. Por quê? Porque o fiscal, pessoal, ele é conectado com o contábil e a folha de pagamento também, tá? Então, todas essas demandas que a gente fala dos clientes é exigida pelo fisco, tá? Que tem aí o e-social, hoje tem várias declarações, é importante a gente analisar de uma forma geral. Então, de modo resumido, que a gente fala aqui, pessoal, essa conexão entra naqueles diferentes módulos que a gente falou do ERP, né, contábil, é o que chamamos de integração de sistema de contabilidade. Então, existe esses módulos que ele é integrado, tá? Então, o domínio, ele é assim. Eu falo do domínio, pessoal, não é nem fazendo propaganda, porque é uma empresa aí que ela fornece esse sistema e ela cobra uma mensalidade, né? E existe atualizações, sempre existe atualizações de módulos, mas basicamente é um sistema, eu vou dizer assim, como se fosse uma Ferrari. Por quê? Porque é um baita de um sistema domínios, tá? Mas eu utilizo todas as funções? Não, né? Aí entra aquela questão, será que seria bom eu mandar confeccionar ou produzir, fabricar que seja, né, um programa para minha empresa? Depende de situações, tá, pessoal? É importante a gente verificar essa parte aí. Então, alguns escritórios utilizam muito domínios, tá? Mas hoje a gente está vendo aí que o mercado está aberto para várias empresas fornecer também sistemas adequados para a parte contábil, tá? Bom, dentro desse uso, pessoal, de sistema aí de contabilidade integrado, então, nós vamos ter aí alguns sistemas para utilização de emissão de nota fiscal eletrônica. Não sei se alguns de vocês aí já emitiram uma nota fiscal eletrônica, é muito bacana, tranquilo. Não é, né, é claro, o início sempre é difícil, né? Mas depois fica difícil, eu digo assim, né, pessoal, que a gente nunca fez, então a gente pensa que é difícil, mas é fácil. Vocês vão ver, eu sempre na empresa que eu trabalhava, eu emitia as notas fiscais, eu que emitia. Então eu verificava tudo certinho, os lançamentos, os dados, para onde que ia, né, data de emissão, tudo aquela questão. E existia o sistema da empresa. Então a empresa pediu para confeccionar, produzir esse software, tá? Então não era nenhum desses aqui, por isso que eu falo, hoje em Sinop existe, se não me engano, 2 ou 3 empresas que elas fabricam, elas produzem um sistema de acordo com o que você queira, tá? É barato? Não, não é barato, tá, pessoal? Por isso que muitos escritórios já utilizam domínios, porque o domínios você paga lá a utilização dele. Então a empresa vai lá, instala para você, te treina, tá? Como se utiliza o sistema, não se treina a questão da contabilidade você já deve saber. Ele te treina e você paga uma mensalidade. É como se fosse um aluguel. Então esse sistema é deles. O dia que vocês não quiserem, vão lá e desinstalam e levam embora, tá? Mas é super fantástico. Se torna barato? Depende, tá, pessoal? Depende muito essa questão. Então, é o que eu sempre falo para vocês. De acordo com a sua empresa, você utiliza um sistema adequado. Para emissão de nota, nós temos esses aqui, ó. Não sei se algum de vocês já viram. O Arquivei, NotaSoft, NF, NFEU, tá? Conta Azul, Nota Já e Notas. Então, são sistemas, hoje, se vocês forem pesquisar na internet, são alguns sistemas para emissão de nota fiscal, tá? E programas fiscais, contábil e departamento pessoal, que aí entra a questão da folha de pagamento. Pessoal, nós temos o domínio, que é o mais comum, temos o e-contab, o Infogram, o Mastermac, o ProSoft e o Fortes Contab, tá? Então, depois vocês podem até pesquisar na internet, falando um pouquinho, né, para saber um pouquinho mais deles, mas todos esses aqui, pessoal, eles trazem, né, módulos para a parte fiscal, contábil e departamento pessoal, que seria a folha de pagamento, tá? Mas nem sempre se tem assistência técnica, que alguns aqui é mais para os grandes centros, tá? Mas o que eu vejo é o domínio, porque ele tem assistência
em Sinop. Antigamente era em Sorriso, tá? Então, se desse algum problema no módulo, no escritório, você ligava lá para assistência, o rapaz de Sorriso vinha e dava essa assistência no domínio contábil. Mas ele é completo, tá, pessoal? Ele é uma baita de uma ferramenta, tá? Quais os benefícios da integração de sistema? Pessoal, como a gente citou aí, a integração de sistemas tem o objetivo principal do quê? De criar uma conexão, então, de informações com a parte contábil. O que é a parte contábil? É a finalização, é ela que vai gerar os demonstrativos. Então, nós vamos gerar o balanço, DRE, DVA, fluxo de caixa, tudo pelo contábil. Eu posso gerar pelo fiscal? Nem sempre, tá, pessoal? Nem sempre. Então, a parte fiscal é o que faz o fechamento. Então, se você errou no lançamento lá de uma nota, o fiscal lá, você vai dar dor de cabeça para o fiscal, tá? Eu tive um amigo meu aí que ficou 10 anos no escritório na parte fiscal, e ele acabou decidindo sair, porque você tinha muito problema, pessoal, tá? Por incrível que pareça, você tem que ganhar bem para você suportar a pressão, às vezes, nesse fechamento dos relatórios. Por quê? Porque, às vezes, nem sempre a empresa, né? O problema, um dos problemas que a gente tem é que a empresa, às vezes, elas não te fornece o comprovante de pagamento. Então, às vezes, o escritório ele tem que fornecer essa assessoria lá para o cliente dele, que ele tem que fazer uma organização. Então, a gente não consegue, às vezes, receber o comprovante de pagamento. Então, na contabilidade, para você baixar uma duplicata, você tem que estar em mãos com esse documento, tá? Comprovando que foi pago. Porque se não pagou, se você não tem o comprovante, fica em aberto. E às vezes o cliente vai falar, não, eu paguei, tá, mas cadê o comprovante? Vixe, não tenho. Então, hoje nós temos várias ferramentas, né, aplicativos, né, hoje você tem aí pagar pelo caixa eletrônico, depois você pode retirar outra guia, segunda guia, né, mas o mais comum hoje é o pagamento pelo aplicativo, tá? Então, isso, pessoal, essa integração, ela vai otimizar essa comunicação e, como eu sempre falo, né, eleva a eficiência do serviço, tá? Então, é importante vocês pensarem nessa questão. Vai trabalhar no escritório? Preste muita atenção. Se tiver dúvidas, pergunte. Sempre tem ali um líder do setor que ele vai te orientar, tá? Isso aconteceu comigo. Quando eu saí da empresa, quando eu, na verdade, eu entrei no escritório, tinha um líder, né? Uma líder, uma pessoa lá muito bacana, que dava toda assistência. Eu já tinha um conhecimento, porque eu trabalhei 1 ano no escritório em outra cidade, vim embora, voltei para Sinop, e aí eu já tinha noções, mas existe a questão da rotina lá do escritório, tá? Que você vai trabalhar. Às vezes muda de um escritório para o outro, mas os lançamentos é o mesmo, tá? É importante a gente pensar nisso. Tem a questão do fim e do retrabalho, pessoal, tá? Então, quando se fala assim a questão dos benefícios, tem a questão do fim do retrabalho, quando se utiliza um bom sistema. Então, os escritórios de contabilidade, ele para exercer uma atividade devidamente aí eficiente, precisa ter o que? Acesso aí a acesso a várias séries de dados relacionados principalmente na parte de tributos, trabalhistas e no caso de gestão financeira aí para os clientes, tá? Então, existe essa questão da importância das tarefas. É fundamental que a gente desenvolve com base em informações confiáveis. É aquilo que eu falei para vocês. No escritório, você só vai lançar com nota fiscal, tá, pessoal? Você nunca vai lançar recibo, né? Ah, eu posso lançar recibo? Pessoal, em alguns casos, parte rural a gente lança, né? Mas questão de prestação de serviços, mas hoje é muito comum a gente ter nota fiscal. Até como eu falei para vocês, hoje existe o microempreendedor individual, tá? Hoje existe nota fiscal para o pequeno, para o médio, grande produtor rural. Então, hoje você não fica sem emitir nota, né? A não ser que você não queira emitir nota fiscal. Mas hoje, tudo, né? Hoje você vai no mercado, você vai numa farmácia, eles pedem seu CPF para emitir uma nota. Então, tudo hoje fica registrado, tá? Então, uma importância está aí a questão do retrabalho. Então, a grande questão é que quando ao mesmo dado é inserido em vários locais distintos, né, existe a possibilidade que o erro humano, né, e isso é comum a gente errar, tem dia que a gente não está legal, então é importante a gente prestar muito mais atenção para que não se comprometa essa questão da informação lá no relatório, tá, pessoal? Então, como eu falo para vocês, vocês vão ver que vai virar uma rotina. Para quem for trabalhar em escritório e parte fiscal, vocês vão fazer a mesma coisa todo dia, lançamento, tá? E uma vez, como eu falei, de 30, 40 empresas que vocês trabalham, isso é muito comum, a gente trabalha com 50 empresas, uma pessoa da parte fiscal mexe com 50 empresas, pessoal, tá? Aí você fala, professor, é muito. Pessoal, como eu falei, às vezes é poucos lançamentos. Então, a empresa, ela coloca para você uma quantidade de empresas relacionada à movimentação, tá? Então, não é aquele monte de trabalho. Você vai fazer só a parte fiscal,
tá? Existe empresa aí que acaba, só para vocês terem ideia, emitindo cerca de 20 notas de saída e umas 10 de entrada, tá? Então, ali para você lançar é muito rápido. Então, por isso que se tem essa questão das empresas redistribuídas dentro do escritório, tá? Bom, dentro dessa questão, pessoal, que a gente está falando, né, temos a questão dos tributos, que eles são apurados pelo módulo da escrita fiscal. Então, quem gera os impostos é o fiscal, tá? Então, quando vocês forem trabalhar no escritório, é vocês que vão emitir os tributos, não é o contábil, tá? O contábil se tem lá a apuração posteriormente do imposto de renda e a contribuição social, mas quem gera os tributos na parte ali do escritório é a parte fiscal, tá? Que eles vão poder ser exportados via integração ao módulo contábil, isso é importante também, o que vai garantir o quê? Que os dados vão estar presentes de uma forma idêntica, né? Em ambos os módulos. Então, se você tem lá o valor gerado, um exemplo de PIS e COFINS no fiscal, automaticamente você vai ter o quê? O valor, mesmo valor na parte contábil. Isso vai evitar bastante o retrabalho e isso não vai se tornar, né, algo assim desnecessário você ter um sistema já adequado. Então, isso torna basicamente que um colaborador ele faça uma digitação manual mais eficiente, com eficácia, tá? Com essas informações. Então, vocês estão mexendo com informações. Imagina você lança lá uma nota de saída errada e depois para apurar um imposto, você gera um imposto, mas aquela nota está a mais, 10 vezes mais, passa para o cliente. E aí depois você tem que fornecer essa informação para o cliente que você lançou errado. E aí, é o transtorno que vai dar, tá? Outro ponto importante, pessoal, a ser considerado que a gente fala, é que por mais organizado que o escritório ele seja, que você organize, né, a ausência de um sistema contábil robusto, ele pode trazer problemas, tá? Então, isso tem que ser ampla integração que a gente fala entre os módulos, e pode causar pequenos lapsos de desorganização. Então, como eu sempre falo, sistema às vezes não é tão barato. É igual um computador quando você vai comprar. Computador bom sempre ele vai ser um pouco mais caro, tá? Mas ele vai te trazer rapidez e eficiência ali na organização das informações que você quer, tá? Então, pessoal, o sistema ele não pode ser igual um computador aí 10 anos atrás, que ele é lento. Então, imagina o cliente pede lá uma informação, vai no escritório, pede uma informação e você demora, né, passar essa informação. Então, tendo atraso nessa atividade que você tem, né, já deixa aí impaciente o cliente. E isso é muito comum hoje, né, empresas mudar de escritório, tá? Mas eu penso assim, aquelas empresas sérias, aquelas empresas que trabalham com seriedade, né, honestidade, pessoal, raramente elas mudam de escritório, tá? A não ser que, às vezes, alguém abre o escritório, né? Isso já aconteceu mesmo, alguém vende o escritório, não quer mais trabalhar com isso. Quando eu trabalhava nesse escritório, teve um escritório que estava sendo vendido, então o nosso diretor lá, ele comprou essa carta de clientes, então a gente teve mais empresas. Por quê? Justamente por isso, né? Já era um contador aí já de idade, ele tinha aí na faixa de 69, 70 anos, já queria aposentar. Então ele vendeu a carta de clientes. Não por ele ser ruim no serviço, na prestação de serviço, mas chegou um momento que a pessoa quis descansar, tá? Mas era uma pessoa já conhecida muito na cidade, um dos pioneiros, e realmente vendeu essa carta de cliente, né? Até os clientes não queriam, alguns foram para outro escritório, não para esse, porque quando você adquire, você conversa com todos os clientes se querem ir para o seu escritório, tá? Existe essa questão da conversação e, posteriormente, se pega todos os documentos e você começa a fazer a contabilidade, tá? Então, por meio dessa integração que a gente fala, pessoal, do uso da contabilidade, do sistema contábil, as informações do cliente, elas são inseridas em um único módulo, tá? E isso vai eliminar o quê? Né? Chances de erros humanos ali, do mais de um colaborador que vai executar essa atividade. Então, se você tem um sistema integrado, fiscal lançou a nota, já foi para o contábil, ou folha de pagamento, gerou ali, já foi para o contábil, não se tem aquela questão do retrabalho. Então, vai eliminar a chance de erro, né? Depois eu vou mostrar para vocês, eu não sei se vocês já viram, mas lá em Geral 2, uma planilha que o professor, até Giovanni, passou para os alunos, trabalharem de uma forma mais rápida, principalmente para fazer razonete. Eu não sei se eu passei para você, mas eu vou mostrar no final da aula, sobre a planilha Excel, que dá para se fazer quase tudo, tá? Temos a questão da segurança da informação também, pessoal. Quais são os benefícios de se utilizar um sistema integrado, né? Então, uma vez que os dados eles vão estar inseridos ali nos diversos módulos, né, nos diferentes módulos que a gente pode dizer, vão estar integrados.
Então, alguns gestores e empresários podem ter dúvida quanto à segurança dessa informação. O que eu sei até agora, o domínio ele é muito seguro, tá, pessoal? Então, ele existe ali uma segurança muito grande. Então, existe, porém, a possibilidade de restringir ali a questão acesso a tais informações que existe dentro do módulo, tá? Mesmo o escritório contábil apenas com um grupo restrito de colaborador. Então, ele não é um exemplo. Se eu estou no fiscal, eu não tenho acesso ao contábil, tá? Então, quando vocês forem trabalhar, existe essa redução, basicamente, de colaboradores tendo acesso a um determinado módulo. Então, o fiscal é só fiscal, o contábil não tem, às vezes não tem acesso ao fiscal, por quê? Porque depende ali o colaborador, se ele tem alguma dúvida em questão do lançamento, ele vai lá na pessoa que está no fiscal e pergunta, tá? Para ter essa questão dos parâmetros, tá? A execução aí da parte de rotinas que a gente fala, tá? Então, toda a ferramenta de segurança, ela vai eliminar essa parte dos riscos de vazamento de informação, que hoje a gente tem que ter muito cuidado, tá, pessoal? E a gente sempre fala, né? É interessante ressaltar essa questão da elevação dos níveis de segurança. Então, existe antivírus gratuitos, existe antivírus pagos, tá? E não deixe de fazer a questão do backup, né? Você ter aí um backup externo, como a gente já falou aí na última aula, tá, pessoal? Isso, quando a gente fala de comunicação entre contador e empresa, o que é possível por meio também, né, da utilização de sistema de atendimento online, vinculado que a módulos do sistema contábil, é claro, com toda a segurança, tá? Por quê? Porque vai permitir aquela questão da publicação dessas informações e relatórios, como a gente já falou lá na questão do BI, né, do Business Intelligence, então informação bem mais rápida. Hoje se faz quase tudo pelo celular, tá? É importante a gente pensar nessa questão. Também prestação de serviços especializados. Então, a gente fala sempre que a concorrência, né, ela às vezes acaba sendo boa para a gente, então a gente acaba saindo da zona de conforto. Então, se você vai montar um escritório numa cidade e só tem você, você ganha todo mundo ali, né? Vamos dizer assim que 90%, porque alguns outros pode mandar para outra cidade, mas quando se abre uma concorrência, pessoal, se abre outro escritório, isso faz com que a gente saia da zona de conforto e você acaba melhorando os seus serviços, tá? É aquilo que eu sempre falo também dos nossos serviços. Às vezes você está trabalhando numa empresa e você está tantos anos que você está na zona de conforto. Às vezes você tem medo de mudar, né? Então é importante a gente pensar lá na frente. Por quê? Porque às vezes a mudança, no momento ela é ruim, mas ela pode melhorar lá na frente, tá? Então é melhor a gente verificar essa questão da concorrência que a gente fala com serviços especializados e um meio eficaz para quê? Para você cativar o cliente, né? Manter ali sua fidelidade durante esses anos de trabalho, tá? Então, dentro dessa questão, o escritório de contábil se torna, né, refém das tarefas repetitivas e burocráticas, o que torna quase todo o tempo aí dos colaboradores. Então, é importante a gente prestar um serviço com garantia, tá? Por isso que eu falo, valorize o seu colaborador. Para quem quer ser aí dono de escritório, pessoal, valorize, tá? Porque é ele que vai estar executando a tarefa, ele vai trazer lucro. E às vezes a gente não pensa nisso, né? Às vezes o empresário não pensa nisso. Paga qualquer valor e aí o funcionário trabalha descontente, né? Porque ele precisa trabalhar. Então valorize. Você vai ter lucro, você vai ver o rendimento, né? O quanto melhora essa parte, tá? Então a integração desses sistemas, ele vai eliminar uma parcela considerável de problemas e vai permitir o escritório prestar um serviço com valor agregado, tá? Então, tal atitude, pessoal, não tem apenas, né, a questão que a gente fala do potencial de manter ativos e contratos com as empresas, mas isso para atrair novos clientes. Por quê? Porque um vai falando para o outro. Então, é importante que você trata bem seu cliente, passa todas as informações, sempre esteja atualizado, principalmente da parte de impostos, da parte de tributos, declarações. Isso é essencial, tá? Aí entra a questão de prestação de serviço especializado. Qual que é os cuidados, né, para a implementação da integração do sistema de contabilidade? Então, a gente fala de uma forma geral que para a gente ter aí a integração de um sistema bem sucedido, pessoal, alguns cuidados eles devem ser tomados, tá? Entre eles, um dos mais importantes diz respeito à escolha do sistema de contabilidade que eu estou falando para vocês aí, tá? Tem que ter compatibilidade, então provavelmente o fator mais importante aí a ser considerado para essa conexão que a gente fala dos departamentos do escritório aconteça ali dependendo do grau de compatibilidade, tá? Entre ali a questão dos respectivos módulos que a gente fala.
Então, se os módulos não se comunicarem adequadamente, pessoal, essa integração ela não funciona de forma precisa que a gente precisa, né? Então, não vai ser possível que ocorra aquela transmissão de informação. Então, de uma forma geral, essa integração ela pode ocorrer falhas e alteração nos números, e isso, por isso que a gente fala, né? Quando você faz um determinado sistema, você tem que acompanhar, fazer uma avaliação, e isso vai fazer que os usuários não tenham confiança no sistema, tá? Ocorreu falha, alterações, aí entra a questão dos lançamentos. Aí ocorre aí a desconfiança por parte do cliente, tá? Então, basicamente, é importante a gente entender essa forma também, tá? Dentro dessa questão que a gente fala, então nós temos as funcionalidades. Então, assim como o objetivo do sistema ERP, utilizado pelos clientes do escritório, é melhorar a questão da gestão, tanto parte administrativa como financeira. Então, a função do sistema contábil, pessoal, adotado pelo escritório, que vai permitir, de uma forma geral, que os seus colaboradores tenham acesso às ferramentas que vai otimizar essa parte aí do dia a dia dos lançamentos, tá? Alguém aqui está trabalhando no escritório, pessoal? Algum de vocês aí estão trabalhando no escritório, parte fiscal, contábil ou não? Não? Ivanete, Franciele, Anderson, Antônio, vocês trabalham em escritório de contabilidade ou não? Eu trabalho com liderança de pessoas, professor, numa rede de supermercados. Ah, então não é parte de escritório de contabilidade, né? Pretendia trabalhar fiscal e contábil, Franciele, ou não? Sim, professor. Não, bacana. Vocês vão ver que vocês aprendem bastante, tá, pessoal? É a aplicação que a gente está aprendendo na teoria. Então, às vezes, o que faz a gente ficar um pouco desanimado é essa questão da prática, né? Da faculdade. Às vezes a gente fala assim, mas eu não vou ter prática, onde que eu vou aplicar isso aqui? Eu acho que nos estágios, pessoal, a utilização de software é que agora não teve. Não sei se vocês fizeram já estágio, mas vão fazer. Voltando presencial, vocês vão utilizar algum sistema contábil, tá? E se não me engano, a Unemat tem a licença desse domínio, tá? Que vocês vão utilizar. O Anderson, Antônio, trabalha em algum escritório ou não? Anderson, Antônio, vocês estão aí ou não? Eu acho que não, né? Acho que só entrou e... Bom, então basicamente, pessoal, essas questões aí que a gente fala, né, da utilização, é importante que vocês entrem nessa parte contábil também, tá? Então é interessante vocês compreenderem de uma forma geral essa parte das ferramentas. Mas, Franciele, Ivanete, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar, tá? Então, sempre eu falo, se dediquem, tá? Aprendem mesmo, tá? Existem algumas disciplinas que às vezes a gente não dá muito valor e acaba sendo um diferencial na nossa vida, como a disciplina Custos para Construção Civil, pessoal. Então, para quem quer trabalhar numa construtora, que quer ser um contador, quer trabalhar na parte de orçamento, essa disciplina seria ideal, tá? Apesar que tem muitos alunos que às vezes acham que é só lançamento, e não é, tá? Custo para construção civil entra a parte de gestão. Então, é o diferencial que a gente passa. Por quê? Porque, como a Franciele falou, ela não está atuando na área exatamente ali de contabilidade, tem o desejo, né? Mas ela já está aprendendo de uma forma geral. Alguma disciplina de contabilidade encaixou na profissão dela. Mas é importante que vocês, se tiver oportunidade, trabalhem para vocês conhecer e colocar em prática, tá? A partir daí vocês começam a ter uma visão e quem sabe futuramente vocês abrem o próprio escritório se vocês têm vontade, tá, pessoal? Então é importante ter essa visão, tá? Não é difícil, né, a gente abrir um escritório. Você tem um computador bom, tem um sistema, você inicia sozinho fazendo a contabilidade. Posteriormente você contrata um, vai aumentando o serviço, vai entrando o cliente, você abre, né, contrata mais um e daqui a pouco você tem um escritório. É importante a gente pensar nessa situação também, tá? Bom, o software, pessoal, utilizado pelo escritório deve oferecer algumas funções importantes, tá? Que isso vai se tornar o quê? Qual que são essas funções? Tornar mais simples a organização, conferir e integrar essas informações dos clientes. Eliminar os riscos, né, de que os mesmos dados apresentem em números distintos em diferentes módulos, facilitar a parte de conciliação e fechamento contábil e gerar as obrigações acessórias sem que o usuário tenha que realizar ajustes, tanto manuais no arquivo. Então é importante a gente pensar nisso, tá? Então, assim, pense longe, tá? Não pense só ficar num escritório fazendo aquele serviço, mas pense longe, tá?
como eu falei para vocês, existe muitos alunos da Unemate que têm escritório, tá, pessoal? Alguns foi para fora, outros abriram. Isso que a gente passa para vocês, vocês vão ter oportunidade. Então, não seja mais um formado, tá? Por quê? Porque você pode ser mais um desempregado. Então, é importante que você pense positivo, tá? Aprenda, né? Se dediquem. Isso eu vou falar bem a verdade, né? Um exemplo que eu tenho é de um aluno de sistema de informação que ele sempre chegava 5 minutos antes, né? Igual vocês. Acho que teve, não sei se a Ivanete e a Franciele chegou mais cedo, né? Eu entrei 5 para as 9. E ele é um aluno muito dedicado, tá, pessoal? Ele é o que mais faz atividade, tira dúvida. E ele foi fazer agora, recente, o concurso do Banco do Brasil. E ele foi um dos aprovados pela média da nota dele. Eu fiquei muito feliz porque é um cara muito dedicado. Então, às vezes, para você ter uma recompensa, você tem que se dedicar, tá? Então, assim, não faça só por fazer a disciplina, né? Por quê? Porque às vezes tem aluno que, online principalmente, ele entra lá e some, né? Eu não vou ficar cobrando isso, tá, pessoal? Então, eu não vou cobrar isso, essa questão, o aluno entrou, ele tá ali, eu sempre faço pergunta, então é um meio de saber se o aluno tá ali ou não. Por isso que eu quero que a aula volte presencial, porque realmente só vai estar as pessoas interessadas, tá? Não só por nota, mas para conhecimento. Então, a gente verifica essa questão, tá? Ah, eu vou na aula só para ganhar nota. Você vai ser mais um formado. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para você, tá? Então, seja o diferencial, tenta ser o melhor. E esse aluno, ele, basicamente, aí, pelo que ele entrou em contato comigo, ele foi aprovado no concurso, tá, pessoal? Pela nota e tal. Agora ele vai esperar o resultado definitivo. Mas, ali, pelo cálculo, você já tem uma nota alta, né? E ele falou para mim, ele é da parte de sistema de informação lá da Facet, é outro curso. Ele falou que caiu muita coisa de contabilidade, tá, da área que ele fez, justamente o que eu tinha passado nas aulas. Então, isso contribuiu. Por quê? Porque ele se dedicou, refez, e isso é o ideal para o aluno, tá? Bom, prestação intuitiva das informações. Então, dentro dessa questão de integrar o tempo real as informações, tanto dessas informações contábeis, fiscais, como eu falei para vocês, existe aí a questão da parte personalizada, tá, pessoal? Que hoje está mudando. Então, existe grande quantidade de dados, que ali a gente vai inserir de uma forma desorganizada, a gente vai precisar de uma informação no relatório. Então, existe uma apresentação mais complexa, né? E isso pode, basicamente, ter aí um problema. Se você não tem o conhecimento e você lançar algo errado, como que você vai saber que está errado, né? Você tem que conhecer. Então, uma apresentação complexa, com inconsistência, até coloquei para vocês, ó, nas informações, pode induzir até os profissionais mais experientes e capacitados ao erro de um determinado lançamento que você fez, tá? Por isso que eu falo, relatório grande, é muito grande. Os relatórios contábeis de uma empresa, né, no escritório, ele é muito grande, tá, pessoal? Aquela questão da apuração do ICMS, vocês vão aprender, vocês vão ver, basicamente é muito grande, é muitas folhas. Aí imagina você lançou errado, e aí, né? Como que você vai fazer para recolher o imposto? Aí fica difícil, tá? Então, é boa essa questão da prestação. É fundamental que a plataforma escolhida também pelo profissional contábil seja capaz de gerar os arquivos das obrigações de uma forma mais dinâmica e intuitiva, que vai se consolidar aí esses diferentes modos, tá? Temos a questão dos e-social e SPED, a gente vai estar falando na próxima sexta, tá, pessoal? Vou falar um pouquinho do e-social, do SPED fiscal, do SPED contábil para vocês, vou falar do e-process também, tá? Como que funciona ali, é o mais resumido, tá? Então, não deixe de acompanhar a nossa última aula, que vai ser basicamente na próxima sexta. Eu vou falar um pouquinho sobre e-social, o SPED, ali desses sistemas que hoje o governo ele pede, tá? Para que todos os escritórios façam essa parte da integração das informações, dos relatórios, através do sistema público de escrituração fiscal, tá? Então, a integração, a gente fala, além disso, a integração e a velocidade com que os dados são processados desses módulos vai impactar na entrega dos relatórios, como eu falei para vocês, tá, pessoal? E isso gera, claro, informação para tomada de decisão, mais estratégia aí pelos clientes. E isso vai fazer uma diferença grande, tá? Então, a conexão mais rápida e confiável entre os departamentos, tá? Faz parte dentro desse processo, tem que fazer, tá? Embora que seja fundamental, tende-se a tornar cada vez mais relevante no futuro, tá? Então, por isso, o motivo é compreender a relevância dessa questão. A empresa contábil, ela tem que implementar e ver que
a sua importância faz o diferencial, né? Ou seja, o diferencial é a questão da sua importância. Então, em poucos anos, a gente sempre fala, né, que os escritórios contábeis, pessoal, que ainda não estão com essa informação, né, ou seja, de transformação e tecnologia, tende a ficar para trás e, quem sabe, até fechar, tá? Então, o sistema de informação, seja contábil, seja gerencial, elas têm que estar integradas. É algo do futuro, tá? Temos algumas funcionalidades do sistema de contabilidade, pessoal. Então, dentro dessa questão, a gente fala sobre a importação de dados da Receita Federal. Então, o sistema se conecta, né, o sistema contábil, vai se conectar à plataforma da Receita para importar todas aquelas notas fiscais emitidas pelos seus clientes. Por isso que eu falei, tem que ser um sistema adequado, tá? Tem que ser um sistema adequado, por quê? Porque depois você vai importar ou exportar, né, do escritório para o sistema da Receita e eles vão fazer todas essas verificações. Então, assim, hoje em dia, né, se uma empresa ela recebe uma nota de compra fiscal eletrônica e ela não lança, pessoal, a Receita ou a Cefaz, que seja, ela emite uma observação, que tem uma nota que não foi lançada na sua empresa, tá? Por que se gera isso, pessoal? A questão, a gente fala da parte aí de você deixar de fora algum lançamento, né? A gente sempre fala, né? A empresa, ela busca sempre diminuir a questão do pagamento de tributos, tá? Então, isso é o quê? A redução da sonegação. Nada mais isso. Então, a nota fiscal eletrônica, ela chegou, ela está sendo aí bem recebida, porque é algo rápido, né? Não é para que a gente trabalhe menos, é para que isso diminua a sonegação, principalmente da parte de impostos pelas empresas, tá? Então, a funcionalidade de um sistema adequado, que você gere lá tantas entradas como saídas, impostos e importa para os dados da Receita, isso vai fazer o diferencial. Também temos como funcionalidades aí a compilação e atualização das normas tributárias, então, às vezes muda, né? Alguma coisa ou outra, é necessário um sistema que vai atualizar, e o domínio faz isso, tá, pessoal? Por isso que existe aquela atualização. Vem lá um profissional que trabalha para o sistema domínio, ele faz toda essa atualização das normas tributárias que ocorrem, tá? Então, dentro dessa questão, a gente fala que eles compilam e atualizam as novas normas, facilitando essa parte dos procedimentos relacionados aos tributos. Temos a automatização do cálculo tributário. Então, as planilhas do Excel ela pode ajudar, mas a apuração do tributo se torna muito mais simples com o sistema, tá? Que vai deter todas essas informações com aquelas regras que a gente já sabe que existe, tá? E ainda um grande poder de processamento de dados. Então, a automatização do cálculo tributário é essencial. Depois você vai lá e faz só a conferência, tá? Integração contábil, de uma forma geral, é um item indispensável, tá? Como a gente já falou. Então, essa funcionalidade ela permite, aí, de uma forma geral, conectar o sistema do contador ao financeiro do cliente e transmitir esses dados automaticamente aí para o fisco, tá? Além, é claro, né, de eliminar a chance de erro nas transferências, principalmente. O arquivo, pessoal, que se utiliza muito é o XML. Não sei se vocês já ouviram falar, mas principalmente para nota de prestação de serviço, igual eu trabalhava numa empresa, era o XML. Então, eu fazia a baixa, conferia nota por nota, as notas que eu não tinha recebido, eu gerava ela, porque hoje é muito fácil, né? Você tem a chave de acesso ali, se não me engano, até 3 meses atrás, tá, pessoal? Depois ela some do sistema. Então, se você tem a chave de acesso e você não recebeu a nota, você pode gerar ela. Depois eu vou mostrar para vocês um sisteminha na internet aqui que eu emiti as notas, para ficar fácil vocês compreenderem. Mas hoje existe vários outros sistemas, como eu mostrei, tá? Controle financeiro. Então, dependendo do sistema, é possível a gente acompanhar toda a movimentação financeira do cliente no tempo real, tá? Em alguns escritórios já está passando essa parte gerencial também, tá? Ele está terceirizando, lá o cliente ele terceiriza a parte financeira e só recebe os dados para tomada de decisão, tá? Então, esse controle, de uma forma geral, o fluxo que a gente fala, permite uma análise que vai ser baseada nos números, né, ao invés de suposições, tá? De modo, é claro, que o contador ali entra como parceiro estratégico dos negócios que vai atender. Esse é o diferencial. Então, o escritório não está fazendo mais parte de escrituração só, está fazendo parte de assessoria e também ali a parte de acompanhar é algo que a gente fala de escrituração, parte de consultoria e assessoria, tá, pessoal? Então, pode ser o diferencial também. Hoje tem alunos que se formam e vai ser assessor, né? Vai ser consultor, então tem todas essas questões também, tá?
Emissão e controle das notas fiscais, então existe aí como funcionalidades, como a gente já falou, tá? Então a margem de erro se reduz consideravelmente quando se a gente utiliza um sistema adequado. Dessa forma, o cliente ele pode emitir tanto uma nota fiscal eletrônica como de serviço, tá? Sem complicação. Então você vai lá, treina ele, primeiramente você baixa, você pode treinar o seu cliente para lá na empresa reduzir o tempo de serviço que você vai ter que parar e emitir uma nota para ele, tá? Existe cliente que pede para o escritório emitir uma nota? Tem, tá? Um exemplo mesmo, esses dias eu levei minha filha para consultar no hospital particular, e lá eu pedi a nota, e aí o hospital pediu para o escritório emitir uma nota para o médico, para a médica, tá? Então, só para vocês terem ideia. Então, aí eles vão ter que parar lá, emitir a nota, então fica mais fácil também o escritório, né, o contador ir lá treinar essa pessoa para emissão de nota. Qualquer dúvida, é claro que vocês vão estar dando a assessoria, tá? Automatização das tarefas, como a gente já falou, tá? Então, um bom sistema contábil ele elimina essa parte aí de você ficar fazendo retrabalho, tá? Então, você ganha tempo para analisar os dados, ao invés de organizar, tá? Então, um bom sistema é importantíssimo. Pense nisso, pessoal, tá? Porque às vezes o barato ele sai caro. Então, não é isso que a gente quer ter, né? Às vezes a gente só quer algo para fazer coisas simples, né? E o seu escritório ele não vai precisar só de coisas simples, ele vai precisar de coisas mais, né? Vamos dizer assim, mais complexas, como forma de relatório. Então, assim, quando a gente chega no escritório, a gente nunca trabalhou, a gente se assusta, né? De tantas informação, tanto processamento. Imagina se vocês forem fazer à mão, né? Eu não sei vocês, mas na parte geral 1, geral 2, quando vocês fizeram contabilidade, vocês falavam assim, é muito trabalho, né? Fazer isso aqui na mão. Pessoal, aquilo ali nada mais é do que uma empresa e um lançamento que seja de um dia. Aí você imagina você com 40 empresas, tá? Coordenando 40 empresas, porque você se responsabiliza com essa, tá? Eu tenho, só para vocês terem ideia, eu tenho um colega meu, que é professor, não da Unemat, de outra faculdade particular, e ele tem um escritório. Ele está com 300 clientes e ele só tem 4 pessoas para escrita fiscal, tá? Aí você pega 300 e divide por 4, tá? É claro que tem algumas empresas lucro real, que daí já diminui, né? Aí você trabalha com menos empresas, mas hoje se você for pegar 300 para 4 pessoas, cada uma ficaria com 75 empresas, tá? Então, às vezes você vai pensar assim, nossa, tudo isso são empresas pequenas, simples nacionais, pouca movimentação, mas é necessário que você compreenda, seja empresa de venda, né, uma empresa comercial, uma empresa de prestação de serviço, é importante essa questão aí também, tá? Quais são os benefícios do sistema contábil? Pessoal, então a gente tem aí ganho de produtividade, tá? Com a automatização dessas tarefas, que a gente falou, integração dos dados, atividades que demandam dias de trabalho nem mesmo precisa ser feita manualmente, tá? E logo a consequência direta é que a rotina do contador se torna muito mais produtiva, como eu falei para vocês, tá? Então existe a questão dos benefícios de um determinado sistema contábil. Primeiramente, produtividade. E como a gente sempre fala, né? Tempo é dinheiro. Então a gente tem que ter o quê? Pensamento. E quanto mais eu executar a tarefa durante um dia, mais eu ganho, tá? Então é importante a gente pensar nessa questão também, tá? Temos a questão da ampliação de cartelas de clientes. Então, se os contadores têm mais tempo livre, eles podem o quê? Se dedicar para conquistar mais clientes, não é assim? Né? Fornecer o seu serviço. E uma coisa eu sempre falo, pessoal, nunca tentar buscar um cliente que já está no escritório, tá? Você tem que fornecer o seu serviço e esse cliente te procurar. Mas nunca você ir atrás, né, dos clientes dos outros, tá ok? Isso é falta de ética também, né? Eu acho que vocês devem procurar essa parte também, de fornecer. Qual que é o serviço que eu forneço, né? Ó, isso aqui são os meus serviços. Então, basicamente, vocês têm aí um diferencial, tá? O aumento da produtividade é o primeiro passo para que a equipe consiga atender mais clientes sem perder aquela questão da qualidade, tá? Então, a gente deve levar em consideração rapidez e qualidade. Não adianta a gente levar rapidez sem qualidade, que não adianta. E se a gente for lento demais com qualidade também, eu acho que os dois devem andar junto, tá? Papel consultivo do contador, então aí entra aquela questão de consultor, né, que eu falei para vocês. Então, uma vez que o contador não precisa mais preencher os dados, lançar pagamentos, isso aí, como eu falei para vocês, dependendo se você treinando uma pessoa, ela faz, tá?
Hoje o contador ele vai atuar mais como parceiro estratégico, tá? Ele entra como o papel de consultor. Posso cobrar? Pode, tá? Vai ajudar na tomada de decisão ali, dando um suporte para o empresário. Então, esse tipo de atuação, pessoal, vai reforçar a importância nossa, tá? Porque a tendência é que o serviço prestado para esse profissional seja cada vez mais relevante para o sucesso dos negócios. E isso é primordial, por isso que eu falo, a nossa profissão é sensacional, pessoal, né? Eu sou muito feliz por ser contador também. Como eu sempre falo para vocês, sou engenheiro civil, mas eu atuo mais na parte contábil do que da engenharia civil. Atuo também como engenheiro, né, fazendo projetos, tá, assessoria de obras, mas essa questão de contador é um sucesso. Vocês vão ver quando vocês se formarem. Claro que vocês vão entrar aí na área que vocês mais, vamos dizer assim, seja compatível, né, com o que você gosta de exercer. Então, nunca exerçam numa área, pessoal, só por causa do salário, tá? Ah, eu não gosto daqui, mas eu gosto do salário. Nem sempre vai ser muito vantajoso, tá? É importante vocês pensarem nessa questão. Transparência das informações, então, como contador, a gente tem aí a questão do acesso em tempo real das movimentações financeiras do cliente, então você pode acompanhar de uma forma geral essa relação entre as duas partes que vai ser fortalecida conforme a transparência, tá? E permitindo que nós administremos melhor as finanças, né? Ganha isso. Além de você fazer a contabilidade, você trabalha com a parte de gestão, fazendo ali um planejamento tributário, né, de acordo com os dados concretos, confiáveis, passando para o cliente de uma forma que ele compreenda, explicando, né, como que se faz, como que se deve fazer. Então, pessoal, é importantíssimo a gente pensar nessa situação também. Controle de prazos, os benefícios do sistema contábil também entra a questão do controle de prazos, né? Por quê? Porque a gente tem prazo para entregar declarações, tá, pessoal? Então, seja no envio da documentação, seja na análise de dados do cliente, seja na questão aí da parte de enviar os arquivos para a Receita Federal, como eu falei para vocês, tá? Mas se o próprio empreendedor atrasa entregas e relatórios ao contador, ou fornece informações sem o mínimo de organização, isso vai atrasar aí um pouco o serviço. Então, a gente tem que ser ágil, né? Existir aí alguma alternativa. Então, com a integração bancária presente no sistema contábil, isso não vai acontecer. Então, você pega lá o arquivo, hoje a gente recebe muitos arquivos, faz a importação e gera dentro do sistema, tá? Eliminação de retrabalho, isso aqui a gente também falou, que é um dos benefícios, né? Muito importante. Então, a chance do contador errar no preenchimento das informações são grandes. Então, se você tem um sistema, elimina a parte do retrabalho. Então, com a automatização, pessoal, esses riscos são reduzidos aí por complexos que a gente pode dizer. E isso já existe muito nos escritórios. Por quê? Porque os contadores já estão tendo outra visão. Tem alguns que estão atrasados, mas tem outros que já estão pensando lá na frente, tá? Então, o sistema contábil nada mais é do que uma ferramenta que vai automatizar essas tarefas, vai substituir o trabalho aí do contador. Porque nós, contadores, pessoal, a gente não deve ficar, a não ser que você inicie a sua empresa, você vai ficar lançando. Mas quando você tiver muitos clientes, você já vai parar com isso, você só vai coordenar a equipe, tá? Então, em vez de dedicar boa parte do tempo para os cálculos, cruzamento de dados, né? Aprofundar, então, para aprofundar essa questão da visão do cliente atendido, um software faz isso para o contador. Então, é necessário a gente pensar nessa questão, que a gente não vai ficar fazendo isso. O contador vai fazer outras funções. E isso vai ser lá a pessoa que vai estar no fiscal contábil, tá? Iniciante, estagiário. Nós, como contadores, temos que pensar, né, à frente. Como que eu vou acertar na escolha do sistema? Pessoal, precisa ser online, tá? Um sistema online, hoje mudou. Ele não é mais offline, ele tem que ser online, tá? Então, pense a respeito da seguinte situação. Você escolhe o software, instala no seu computador e tudo funciona bem. Até que o equipamento ele para de funcionar, né? Seja por conta de um vírus, seja por uma pane em máquina. Aí o técnico chega e fala assim, ó, você perdeu tudo, e agora? Né? Então, hoje vai ter que ser tudo online, um sistema online, né, na nuvem. Eu acredito que vocês conhecem essa questão da nuvem que a gente fala, né, dos arquivos. Quando você abre um Gmail lá, você pode mandar alguns arquivos para o Drive. Então, em qualquer lugar que você esteja do planeta, você acessando lá o Gmail, você vai no seu Drive, o documento vai estar lá arquivado, tá? Você não pode correr esse risco, tá? Então, o contador, como são informações essenciais e precisas, não deve passar por esse problema, né? Então, o sistema online ele vai te trazer mais comodidade. Então, a principal vantagem é que eles vão funcionar por meio do armazenamento de nuvem, né? Na nuvem, como eu falei. Então, os dados ficam guardados, não no computador, mas em base de dados da internet ali segura, tá, pessoal?
Outro benefício é que um sistema online, pessoal, você consegue acessar as informações do cliente até mesmo fora do escritório, como eu falei, tá? Apenas aí com a parte da conexão da internet. Deve garantir a segurança das informações, então um sistema que ele garanta essa segurança, tá? Então um sistema online que funciona por meio da nuvem é a maneira mais segura de armazenar informações do cliente, tá? É claro que pelo Gmail a gente tem até 15 GB, mas quando chega 15 GB, lotou, pessoal, de informações, o Gmail já te manda uma informação que ele pode te fornecer um espaço de 1 terabyte, 2 terabytes, mas aí que você vai pagar, tá? Isso é importante? É importante porque você pode até colocar no custo do escritório a guarda dessas informações, tá? Isso porque os dados são protegidos por meio de criptografia, né? Técnica de segurança que vai garantir aquela questão do sigilo, tá? Então a gente não fica aí vulnerável contra os ataques cibernéticos, né? Que a gente fala, ou cybercriminosos, que vão praticar a questão de alguns golpes aí em relação à moeda. Eu acredito que em algum momento vocês viram, né? Entrou lá um cracker, né? Um hacker, conhecido como hacker, pegou todas as informações de uma empresa e cobrou um valor para liberar. Então, a gente tem que pensar nisso também na segurança, tá, pessoal? Porque ocorre. Quando se não tem um sistema adequado com segurança, ocorre muito essa questão dos crackers ir lá e roubar essas informações ou travar as informações até que você pague um valor considerável, tá? Então, temos aí a questão do vírus resgate, né, que eu falei agora, tá? Então, é um assunto muito sério que a gente precisa garantir que o cliente tenha aí as informações dele seguras. Então, com o armazenamento na nuvem, essa preocupação de ter os dados roubados fica um pouco mais difícil, tá? Ou seja, não existe mais, tá? Precisa se integrar ao sistema do cliente também, tá? Então, essa integração de uma forma geral com o sistema, como eu falei para vocês, hoje já existem aplicativos que o cliente já pode ter acesso às demonstrações geradas pelo escritório, tá? Então, é uma solução utilizada aí basicamente para ser aí automática e com mais facilidade, tá? Então, não vale a pena eu sempre digo, né, pagar um software que não apresenta uma funcionalidade dessa, já que ela é o principal fator que vai ter aí como produtividade do contador, tá? Então, tem que integrar de uma forma geral com o cliente também, tá? Então, pense bem, pessoal, né? Com a integração, você não precisa mais perder tempo aí separando materiais, né? Trocando e-mails com o cliente, então você já tem tudo ali já compartilhado com o seu cliente. É claro, além de reduzir as chances de erro na transmissão dessas informações, tá? E precisa ser fácil de usar. Então, nada de software difícil, pessoal. Então, fuja desse sistema que vai apresentar aí um uso muito complicado, porque hoje a gente tem que ter facilidade para ter, né, uma rapidez na elaboração das informações. Então, além de reduzir a produtividade do contador, né, esse sistema, pessoal, ele precisa o quê? Né? Motivar a equipe, não desmotivar, tá? Por quê? Porque o sistema, se ele é muito difícil, basicamente, isso já se torna um empecilho, tá? Por isso, o ideal é que o software seja intuitivo, que organize as informações, seja fácil de usar, mas mesmo nesse caso, treinar a equipe antes de iniciar as operações digitais é fundamental para que a gente tenha sucesso, tá? Então, isso, pessoal, são a questão do uso de sistema de contabilidade integrado a outros sistemas. Tranquilo? Beleza? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui a questão do sisteminha Dunphy. Vou mostrar para vocês aqui. Eu acredito que vocês vão entender esse sistema de emissão de nota, tá? Deixa eu ver se é esse aqui. Pesquisar aqui, eu já vou compartilhar com vocês aí, pessoal. Vamos ver. Tá. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Então, tá, acho que a tela toda aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela inteira. Bom, vamos ver se vai compartilhar a tela. Tá. Pessoal, tá vendo aqui, ó? Então, aqui é o portal. Deixa eu abrir aqui. Aqui é o portal da nota fiscal eletrônica. Deixa eu recarregar aqui, que às vezes tem muita gente acessando. Vamos ver aqui. Mostrar para vocês, ó. Então, aqui, ó, nada mais é. Olha o tanto de notas que foram emitidas no Brasil, pessoal. Tá? Notas fiscais autorizadas, 30 bilhões até do começo, e número de emissores, 2 milhões. Então, 2 milhões de empresa com 30 bilhões de notas. Então, por aqui, pessoal, vocês podem verificar tudo, tá? Nós temos a questão da consulta da NFE, tá?
Consulta de inutilização, só clicar aqui para vocês, ó, chave de acesso, é aquilo que eu falei para vocês, então vocês têm que ter lá aquela chave de acesso para vocês consultar ela por inteiro, tá? Temos a questão aqui, deixa eu ver aqui, esquema de XML, ó. Então isso aqui, pessoal, nada mais é do que quando você vai fazer vai pedir a elaboração ou a confecção de um sistema, de um programa, aqui tem todos os esquemas que deve ser, tá? Então, o serviço, deixa eu, que está em zipado aqui, eu não vou abrir. Mas depois vocês podem puxar lá, tá? Isso aqui é de sistema, tá? Ó, comprovante de entrega, pacote de liberação, aí entra a questão de evento. Então, todas as informações para se fazer um sistema, tá? Vocês podem acessar por aqui, ó. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho do SPED, né? Olha aqui, pessoal, ó, CTE, que é de transporte, contábil, né? O fiscal, FD contribuições, ICMS. Então, isso aqui a gente vai... Alguns aqui eu vou estar falando na próxima aula, tá? O validador, ó, tá? Então, tudo isso aqui é dentro do sistema contábil, tá? Deixa eu puxar outra aqui. Deixa eu puxar aqui o Edanf. O Edanf, pessoal, também é um portal bem bacana e rápido para você emitir uma nota, ó. Aqui você tanto pode escolher pelo XML como a chave. Então, você digita aqui, que eu não tenho nenhuma nota fiscal eletrônica aqui para mostrar para vocês. Mas vocês podem digitar ela aqui, que ela vai ser gerada, tá? Ela vai ser gerada, digita lá todos os códigos. Por isso que eu falei para vocês lá naquela aula que tem o leitor digital. Então, você usa o leitor, ele passa ali na nota, como se fosse um boleto bancário, né? Aquela da chave mesmo de acesso. Vai lá, DANF, ó. Isso aqui é DANF, tanto para transporte, tá? Você pode gerar nota por aqui. Então, esse aqui era o mais que eu utilizava lá, ele não mudou nada, tá? Então, ele já sai uma nota mesmo, aquela nota que você não recebeu, mas você tem na chave de acesso, já consegue, tá? Aí aqui, pessoal, ó, as publicações da versão do programa de cupom fiscal, tá? De ICMS, então, tudo isso aqui são as versões novas, ó. Então, são versões, se você não atualizar, seu sistema não funciona, tá? Então, é importante a gente pensar nisso. Vamos ver aqui do ICMS e o IPI, tá? Ó, aqui você pode ver as alterações de obrigatoriedade dos campos, tá? Eu quero ver se na próxima aula eu mostro, eu abro lá a parte do SPED fiscal, mostrar para vocês. Não sei se eu vou conseguir. Mas tudo aqui, pessoal, são as alterações. Isso aqui é o programador que vai entender, mas alguns campos de obrigatoriedade você pode depois abrir o sistema e dar uma lida, você consegue entender, tá? Então entra tudo aqui, ó, tá? Na parte do Sistema Público de Escrituração Fiscal. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho desses aqui, passando aí como que funciona, tá? E eu acredito que vocês vão ver aí essa parte aí de sistema mesmo, tá? No real. Beleza, pessoal? Bom, deixa eu ver se eu tenho o arquivo aqui e mostrar lá o Excel. Eu não sei se eu mostrei para vocês. Vocês lembram, pessoal, se eu mostrei aquele sisteminha para fazer escrituração? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar ele. Ele vai estar... Deixa eu buscar aqui, que daí fica mais fácil a gente... Eu tenho ele em Excel. Não... Vou ver aqui. Ah, tá. Deixa eu tentar abrir ele aqui. Vou compartilhar com vocês. E aí vocês vão ver aí tá no Excel, aí sempre demora um pouquinho, né, deixa eu ver. Vamos lá. Tá abrindo aqui ainda, pessoal. Só esperar aqui. Vamos lá. Demora um pouquinho, daí você pode ver aí, tá abrindo o Excel. Então isso aqui é um sisteminha básico, né? Ó, eu acho que eu mostrei para vocês. Então nós temos aqui planilha de razonejo, gerar conta T. Então existe já sistema pronto, tá, pessoal? Que se você lança débito e crédito aqui, ó, você já define débito e crédito, tá? Deixa eu ver esse aqui, ó. Débito e crédito, ó. Ele vai gerar o balanço de contas aqui. Aí tem o T, ele já te traz o razonete, né? O razão, ó. E aí tem alguns modelos aqui. Então, mais ou menos vai ser isso aqui, tá, pessoal? Então, existe essa questão dos sistemas contábeis básicos do Excel, mas vocês podem encontrar outros aí. Pode até encontrar gratuito, tá? Mas, nesse caso aqui, o domínio ele é pago, tá? Eu não sei que valor que tá, se era meio salário mínimo que o escritório pagava naquele tempo. Ele pagava meio salário mínimo para
ter a utilização do sistema, mas era o sistema, muito bom, tá? Atendia aí o que a empresa, o escritório precisava. Beleza? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Fique à vontade, o Anderson e o Antônio tá por aí ainda? Ou já foram embora? Chamei eles agora há pouco, acho que ainda eles não voltaram, né? Tá lanchando essa hora, né? Ou estão no trabalho também, professor. né? O Antônio tá por aí? É que eu chamei vocês, não sei se vocês estavam trabalhando, lanchando, ou foram tirar uma soneca, né? É aluno que faz isso, né? Vem aqui na aula e aí eu acredito que você estava aí. Beleza. Não, tranquilo, pessoal, tá? Mas assim, sistema de informação contábil é tudo isso que eu passei. Pelo menos vocês têm uma noção aí no futuro, tá bom? Vai utilizar um sistema. Então não perca a próxima aula, que a gente vai falar de nota fiscal eletrônica, falar um pouquinho do SPED, vou mostrar para vocês. Vou trazer uma nota fiscal eletrônica aqui para a gente gerar ali a chave, para vocês verem, tá? Bem bacana mesmo, e a gente encerra a nossa aula do semestre sistema. Porque daí na outra sexta, lá dia 3, vai ser só uma revisão que a gente vai fazer. E no dia 4 vocês fazem a última prova. Beleza? Pessoal, beleza, Anderson. Então a gente vai mostrar na próxima aula lá como vocês vão gerar a chave de acesso, vai digitar e vai ter uma chave, vai ter uma nota fiscal eletrônica como se fosse aquela que vocês recebem aí na empresa. Então, aquilo ali vocês vão em qualquer lugar. Pegou a chave, né? Tirou foto da chave, eu não quero essa nota não. Né? Extraviei, molhou, vou lá tirar outra. Vai gerar e você pode imprimir ela novinha em folha, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Lembrando, pessoal, amanhã vocês não têm atividade, tá? Por quê? Porque amanhã, pelo horário nosso, amanhã, vocês sabem que é uma data aí especial, Consciência Negra, né? Dia da Consciência Negra. Pelo nosso calendário, a gente não tem aula, então a gente vai respeitar, não vai passar uma atividade para vocês, mas o conteúdo de hoje eu vou cobrar no outro sábado, tá? Então vai englobar esse conteúdo de hoje, mas amanhã vocês não têm atividade. Estão livre aí de atividade amanhã, por ser aí esse feriado de Consciência Negra. Então a Unemat, pelo calendário, ela não tem aula, então não estipulou aula. Então, como não tem aula, a gente não vai passar nenhuma atividade para vocês, porque a gente contava como aula, tá? Mas pode ter certeza que a gente vai cobrar esse conteúdo de hoje no próximo sábado. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Pergunta? Não? Então tá. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Bom restante de sexta-feira, tá? Bom final de semana. Fiquem com Deus, se cuidem. Estamos lá no grupo, né? Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Pode mandar e-mail pelo Cigarro que a gente responde. Recebendo a notificação a gente responde, mas estamos aí sempre à disposição. Um abraço e até mais.